Salve galera, Morales do Meia na área, tamo junto. E hoje nós estamos aqui com um cara que faz a alegria da cidade, Coringa Bobo da Corte. E ele vai contar um pouco da história dele e vai falar como é os projetos, os trabalhos dele na cidade e como você consegue chamar ele para divertir a sua festa. Firmeza? Boa noite, Coringa. Boa noite, Morada. Tudo bem? Primeiro, obrigado, viu, pelo convite. E você também, viu, pessoal? Você que tá aí vendo nós, obrigado, viu? Vai ser uma palhaçada. Aí você que ficou no direct chamando, pedindo pra ele vir, tá ele aqui, ó. Aproveita, segue ele, compartilha e ó, precisou. Só chamar. Não, e obrigado, viu? Eu logo que cheguei aqui, o pessoal tava te chamando aí. Obrigado a você que pediu e não é nem parente meu, creio eu, né? Mas obrigado, viu, gente? Estamos aqui, à disposição. É que geralmente o parente, ele quer que você fique longe, ele não quer chamar os... Não, eu boto parente no meio pra aplaudir, pra dar força, né? Aí eu falo assim, nossa, olha que povo animado, mas sabe que é parente. Legal. Da onde que surgiu o seu personagem, o Coringa? O personagem, efetivamente, ele surgiu, não é que surgiu, mas eu o assumi quando eu mudei para Indaiatuba em 96. Mas ele apareceu na minha vida quando eu ainda morava em São Paulo, e aí eu trabalhava numa companhia de teatro e circo. Então a gente fazia um teatro de rua ali pelas praças e pelos parques de São Paulo. Era um besterol chamado Cenas do Brasil. E ali tinha um Coringa Abracadabra. Então eu não era o personagem fixo, mas quando o ator principal faltava, aí eu fazia. E aí eu tinha paralelo a isso, eu tinha um palhaço tradicional. Mas eu não gostava muito do palhaço, eu queria uma coisa diferenciada. Né? Eu queria pegar tanto as crianças quanto os adultos com a arte. E quando eu mudei para Indaiatuba, eu não vou levar o personagem, o palhaço. E aí eu fiz o Coringa, por isso Coringa com K, diferentemente do tradicional C. Então aí ele virou Coringa Bobo da Corte. A partir desse momento, então, efetivamente, né? E diariamente. Então eu tenho ele há 28 anos. 28 anos de carreira, é uma vida, né? Não, de carreira 36. É uma vida. E quais os trabalhos que você está tendo agora no ano de 2025? Eu estou fazendo um festival da Elo Produções, que a gente circula aí pelo interior de São Paulo. Então, tive em São Paulo, tivemos em Monte Sião, tive também em Campinas, agora no final do mês estaremos em Amparo. Além dos projetos aqui de Indaiatuba, né, em parceria com a prefeitura, que a gente faz inauguração, faz as festas, né? Vem aí o São João no Parque, o São João na Praça, dia 6 e dia 7, então eu faço a animação, né? O animador, o pessoal brinca, né? O animador oficial das festas da prefeitura, né? Então, e corporativo, né? Que as empresas que eu tenho uma palestra chamada A Importância do Bom Humor no Comportamento Seguro, que a gente faz nas empresas, falando do bom humor no dia a dia do trabalhador. Então é uma palestra que eu faço na CIPATS, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que em geral a empresa ela reserva ali uma semana para falar de segurança dos funcionários. Então aí eu faço isso também. Aí você vai... Eu vou caracterizado. E aí a gente explica um pouco do bom humor, da importância do bom humor, não só no dia a dia do colaborador, mas de todos nós, né? E quando a gente fala de bom humor,
entende-se num primeiro momento que é apenas então somente você dar risada, ficar contando piadinha ou ficar brincando ali na rodinha dos amigos. É válido, mas quando a gente fala de bom humor é muito mais do que isso, né? É uma situação em que você se coloca diante das situações que acontecem para todo mundo, situações difíceis. Então a gente procura trazer essa ideia para que essa dificuldade ela seja pelo menos amenizada. E aí a gente sempre diz, né? Eu ser bem-humorado, ver as coisas por um outro lado, vai resolver o problema? Vai pagar o boleto? Não vai, mas facilita a possibilidade ali de você encontrar solução para aquilo que você está buscando. Então é isso que a gente traz, né, nas empresas. Aí as PJ aí, ó. Contrata aí. Oi, ó. Contrata aí que tá precisando. Qual que é o nome da firma que você trabalha? PKW. PKW também, ó. PKW é de vidro? Não. É textura e jateamento em molde. Aí, ó, tá precisando também. Mas lá precisa muito. Na verdade, eu acho que o meu patrão precisa rir. Mas você sabe que, em geral, quem precisa não vai. Sim. O pessoal sempre brinca, pô, o fulano de tal que precisaria estar aqui, não tá em reunião fora. Faltou no dia. Você falou PKW, eu lembro de ter feito alguma coisa numa empresa de vidro. Por isso que o nome não é estranho, mas não tem nada a ver com jateamento. Tá. Então o palhaço tá confuso aqui. É que tem algumas empresas no distrito que tem uns nomes parecidos, né? Tem. Então, pode ser isso. né? Pode ser isso. E você trabalha com um grupo ou você trabalha sozinho? Não, sozinho. Desde sempre. A única vez o único período que eu trabalhei sozinho, quando eu tinha esse palhaço em São Paulo, que eu tinha. Aí a gente fazia uma dupla. Palhaço Bambu, a rima é proibida, hein? E Omelete. Então a gente fazia festas infantis como dupla. E aí quando eu mudei pra cá, isso também foi um fator importante para não continuar com o personagem, além de tudo, né? Porque obviamente não dava o parceiro vir pra cá também. Então aí você, então de novo, por isso a mudança. Foi a única vez que eu trabalhei assim com alguém. Aí depois disso, nunca mais. Solamente, né? Como diria. E você, tipo assim, quando você está fazendo o seu trabalho, o seu trabalho é voltado, tipo assim, com história, você faz um contexto antes ou é tudo no improviso na hora que você chega? Não, a gente trabalha em cima de um contexto, mas tudo no improviso, né? Então, eu vou tirar no caso as empresas, que em geral você já vai com um pré-definido. Então você vai com a palestra, então a palestra já está pré-definida. Então, claro que alguma coisa você muda ou insere ali na hora, porque quando a gente fala de show de humor, você tem um roteiro, mas em geral você não segue o roteiro, né? Porque como é muito dinâmico, mas no mais é tudo no improviso. Os adultos dão mais trabalho que as crianças? Não. Assim, as crianças são mais autênticas, né? Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta. Mas os dois são públicos interessantes. Eu hoje, até em função desse novo caminho de corporativo, eu nem tenho feito muita festa assim especificamente para criança. Por exemplo, aniversário, essas coisas eu não faço mais. Não tem dado tempo, né? Mas se você fala, por exemplo, de uma festa de infantil, você pega uma turminha daquela da pá virada, aí o bicho pega. Você pega tipo um dia das crianças, onde tá aquela multidão de crianças. Mas em geral é mais fácil. É mais fácil? É mais controlável, por incrível que pareça. Uma festa infantil ela é mais difícil
do que um evento com 200, 300 crianças. Porque você tem palco, você tem microfone, então você tem um mínimo de organização que você consegue fazer a apresentação, fazer brincadeira, fazer número de mágica, essa coisa toda. Em geral, aniversário não. Especialmente num buffet. Então você chega, o pai já não vê a hora do palhaço chegar, porque daí ele solta a criança na mão do palhaço. E aí pronto. No meu caso era diferente. Como eu não sou recreador, então o meu período era 1 hora. Então eu chegava, a criançada sentava, e aí eu fazia ali as apresentações que eu tinha que fazer. Brincadeira, mágica, mas era um período. Era um show, que era diferente de recreação, né? Recreação, em geral, fica o tempo todo, e aí efetivamente o cara fica ali meio de babá, né? Porque ele fica com a criança e o pai fica lá sossegadinho. Deixa com ele lá. Eu recreador eu nunca fui, exatamente por isso, né? Porque você fica cuidando da criança. Eu especificamente, até o meu personagem não é próprio para isso. Por isso que a gente tem essa diferenciação. Então, a pessoa às vezes ela fala, eu tenho uma festa de aniversário, vai durar 4 horas. Então, a pessoa precisa de um recreador. Porque a pessoa é diferente, porque a pessoa confunde. Palhaço, então é tudo igual. Não, não é. Isso aqui é recreação, então recreação é uma coisa. Vai ficar o período todo, né? Pode fazer maquiagem, pode fazer escultura de bexiga, vai fazer brincadeira, não vai deixar a criança sair, vai ficar ali. Show de palhaço é outra coisa, show de mágico é outra coisa, né? Cada um tem cada um no seu. Cada um tem um estilo, né? O seu estilo já não é aquele pai que contrata, né? Não. Assim, vamos curtir a festa, vamos contratar uma... e deixa lá, não. Caiu muito nessa, né? Mas não é o foco. O foco é você fazer a sua apresentação, né? Seja onde você estiver. E qual foi o melhor lugar que você se apresentou, assim, que ficou inesquecível na sua vida? Nesse tempo todo que você está trabalhando? Nossa, foram vários. Tive muita empresa que eu fiz que foi muito interessante. Você fala inesquecível, a gente foi há 2 anos atrás para Cuba. Então foi uma apresentação totalmente diferente do que a gente tinha feito e inesquecível, porque a gente sempre fala da linguagem universal da arte, né? Porque a gente conseguiu se comunicar mesmo sendo em outro idioma. Mesmo muito parecido, mas tinha uma diferença bastante razoável. Então foram apresentações assim inesquecíveis, muito legais. Que aí você pegava tanto adulto quanto criança. E num local que não tinha muito ou quase nada desse tipo de atividade. Então acabou sendo novidade tanto para nós quanto para eles também. Então Cuba é o que as pessoas falam mesmo, que é o país que é retrocedido, que não tem quase nada? Não, assim, culturalmente ele é um país bastante avançado, por incrível que pareça. É um povo muito politizado, é um povo muito cultural, então você vê criança, idosos, tocando instrumentos assim absurdamente bem. Então, nesse aspecto, conhece muito da cultura brasileira, né? Então, nesse aspecto, eles são bastante avançados, né? A questão política é outra coisa, né? Mas nesse sentido, tanto é que a gente foi muito bem recebido. Então, houve uma troca, porque tinha muito artista local também, palhaço local também, outra dinâmica, outra pegada, mas também tinha.
Então, enriqueceu os dois lados. Aham. Não tem nada. Cardápio, comida, é tudo contadinho. Nesse sentido, é até difícil, né? A gente ali, você fala, pô, mas como é que pode? O salário mínimo, lá, pra você ter uma ideia, ele é... A gente foi há 2 anos, não sei se mudou, mas correspondia a R$30. Caramba. Aí o governo dava ali uma certa quantidade de alimento por mês. Acabou. Só no mês seguinte. Pô, louco, aí as pessoas ainda reclamam do Brasil ainda. Ainda reclamam do Brasil. Supermercado, as gôndolas vazias, muito pouca coisa. Então, por outro lado, é um povo espetacular, alegre, divertido. E como eu falei para você, culturalmente, eu até brincava lá, culturalmente até mais avançado que a gente. Aham. Porque eles tinham uma noção de cultura, e não só noção, mas prática de cultura muito grande. Politizados. Então, pela conversa, não era achismo, muito bem informados sobre o Brasil, porque são fãs do Brasil. As novelas brasileiras passam lá, né? Então, eles acompanham muito da nossa vida, do cotidiano, através das novelas. Até porque tinha até os médicos cubanos trabalhando aqui no Brasil tempo atrás. Sim. Né? Agora não tem mais. Não. Você falou que você faz toda a região aqui do Brasil inteiro. Você já foi quase todo lugar do Brasil? Já. Pelo menos, nas 5 regiões, pelo menos no estado eu já fui. Já tive no Pará, já tive estado do Nordeste, só não tive em Sergipe e Piauí. Tudo é trabalho. Tudo trabalho. O Centro-Oeste já tive em todos, Sul em todos, Sudeste também em todos. Porque eu, já morando aqui, eu tinha um contrato com uma agência em São Paulo e ela tinha conta do antigo Macro, que acho que, se eu muito não me engano, foi comprado, eu não lembro se pelo Açaí ou pelo Atacadão. O Macro foi o primeiro atacado, pelo menos que eu tenho a notícia. Ele vendia só para comerciante. Eu nunca comi. E era um período que tinha muito churrasco grego ali. Tinha. São João, Conselheiro Crispiniano, tinha muito. E era o churrasco com suco. Com suco. Você comprava o churrasco e ganhava o suco. No pão francês. No pão francês. A carne você não sabe proceder. Não sabe proceder. O povo comia aquilo com gosto que eu olhava assim, não vou arriscar. E aí tinha pontos que aí era perigo. Por exemplo, Avenida Paulista com Rua Augusta. Em geral, quando nesses pontos, próximo da Praça da Sé, próximo da Praça Ramos, do antigo mato, tinha policial ali. E quando a gente não via e descia, aí os caras vinham pra cima, botavam a gente no ônibus, você pagava a passagem e o motorista, para te sacanear, ele andava 2, 3 pontos contigo. E aí te soltava. Por exemplo, quando era na Augusta, no Conjunto Nacional, a Paulista com Augusta, o próximo ponto era quase no centro. Longe. Então ele largava você lá, você tinha que subir tudo a pé. Então, aí foi nesse período que eu trabalhei como CLT. E aqui em Indaiatuba, um ano, quase 2 anos também,
eu fui professor de teatro do Colégio Scala, do ano de 19 a 2020, que a gente dava uma iniciação do teatro. Então foi assim, os dois períodos assim de CLT, Legal. de bater carteira. Bater carteira não, bater carteira Cartão, não, pelo amor de Deus, hein, gente. Bater ponto, né? Hoje é dedo, né? Hoje é digital. Não, mas o meu tempo era, você pegava lá, olhava o seu cartãozinho, tirava o seu cartãozinho, aí colocava no... Aí você vê, o palhaço é velho, né? Tem experiência, né? Mas é bom, você trabalhou pouco, você teve pouco tempo quando você trabalhou de boy. O boy também é um serviço também que você não fica muito preso na empresa, Não. então Andava muito. muita liberdade você tem, você não ficava mais, ficar dentro da empresa trancado é horroroso. E eu acho que tem muita gente que queria fazer igual você, trabalhar com a sua arte, com o seu talento, mas fica enroscado, não tem coragem, às vezes não anda, né? Fala, eu queria fazer aquilo ali, mas... Tem medo. Na verdade, assim, foi muita audácia, assim, né? Porque eu tava numa empresa relativamente... Ela era pequena, mas o faturamento dela era muito grande. Primeiro eu comecei a trabalhar numa empresa de tecidos finos, de decoração. Então, o orçamento, o faturamento da empresa era muito bom, porque ele vendia, era Beraldim e Scarpa. Depois virou Beraldim Tecidos. Então, ele, além do tecido fino, que ele era para decoração, e estofado de grafino. Então, a gente ia fazer cobrança em altos endereços. Cidade Jardim, Morumbi. Então, era uma turma, aqueles decoradores famosos ali da época, Sig Bergamin. Então, estava razoavelmente bem empregado. Aí eu saí e fui trabalhar numa outra empresa que era Elétrica Rica, ela vendia material elétrico, lá na Vila Madalena. Eu morava no 46, a empresa era no 53, na frente. Era um escadão, então eu só descia e atravessava. E quando eu fui para a Elétrica Rica, eu descia a minha rua e era no próximo quarteirão, então sempre trabalhei muito perto. E a Elétrica Rica, o faturamento era muito bom, por quê? Porque ela vendia para companhias de cimento, para usinas hidrelétricas. Então, de office boy, eu fui para lá para ser notista, tirar nota na mão. Aí eu fui, eles aumentaram meu salário, eu fui operador de telex. O telex era uma máquina gigantesca que... do Arco da Véia, né? O pessoal que tá vendo ali, o que esse cara tá falando? O que esse palhaço tá falando? Que era meio mal comparando código Morse. Então o cara mandava mensagem, ela vinha pra gente numa fita, depois você coloca aí telex, aí você vai ver. Aí ela vinha numa fita toda picotada. Aí ela vinha, e aí a gente colocava ela num espacinho, você colocava a fita, e aí ia fazendo a leitura daqueles furadinhos, e aí ia imprimindo na máquina. Que cabuloso. Era do Arco da Véia. Aí você fala, mas e o fax? O fax chegou um pouquinho depois, que foi uma revolução. O fax foi uma revolução. Então eu tava bem, 89 isso. E aí eu, paralelo, eu trabalhava durante a semana e final de semana eu fazia os agitos. E o cara que eu trabalhava, ele
fazia uma participação, ele era personagem fixo do programa da Simone, do SBT. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simone. Coloca aí pra você ver, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá com Simone. É depois do Balão Mágico? Depois do Balão Mágico. Ela saiu do Balão Mágico, a Xuxa entrou na Globo, acho que em 87, se eu não me engano. Aí ela saiu do Balão Mágico e foi pro SBT. Aí ela teve esse programa solo. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simone. Acho que deve ter ficado uns 2, 3 anos no ar. E esse diretor e dono da companhia, ele era um palhaço fixo do programa. Palhaço gargalhada. Coloca aí que você vai ver também. Hoje a gente fala e o cara, deixa eu buscar, tá tudo na internet. E ele montou um show, foi por isso que eu saí da empresa. E ele gostava muito da minha... Porque nesse momento eu não falava. Ué, mas como assim? O personagem não falava porque eu fazia aqueles bonecões, os cabeçudos. Mickey, Minnie, sabe? Que fica na porta da escola, ou a porta de escola, a porta de loja, fica ali dando tchauzinho. Eu fazia isso nas festas, fazia a recepção. E ele gostava, né, que eu era animado, o personagem não morria, não ficava um personagem. E aí ele me convidou para fazer parte do show dele. Só que como ele era conhecido, nós estamos falando de 89 você não tinha TV a cabo, você não tinha internet, você não tinha nada. Era a Xuxa na Globo, a Angélica já estava na manchete, já estava na manchete, e tinha a Simone de manhã no SBT e o Bozo à tarde. Esse era a programação para criança. Então era muito pouco. Era um tempo bom. Era um tempo bom. Que hoje em dia não existe. Não existe mais. Não, hoje você tem um monte de opção, mas naquele momento não tinha. Então ele era muito conhecido por causa da televisão. E aí ele montou um show para o lançamento do disco de vinil, e ele começou a viajar o estado de São Paulo. E aí ele me convidou. Eu disse, puta, mas... Só que aí já não era mais final de semana, era meio de semana, né? Então você saía, por exemplo, quarta-feira, você ficava quarta até domingo viajando, ficava numa cidade, depois ia para outra, depois ia para outra. Eu disse, putz, e agora? Ganhava, para um moleque de 17, 18 anos, era um salário bom. Eu disse, putz, e agora? Vou pro duvidoso. Aí foi. Decidi sair. E tô até hoje. Deu a tacada certa. 36 anos. Deu a tacada certa, porque você trabalha com divertimento e eu acho que as pessoas falam que palhaço é triste, mas eu acho que não. Eu acho que você traz alegria para as pessoas e essa alegria também gera alegria em você também. Então você completa, não é aquele negócio trancado que não. Se você não tivesse aceitado seguido sair, você podia até ter conseguido chegar no estado de uma pessoa bem sucedida numa empresa, mas e a cabeça? Assim... E o estresse emocional? Assim, não há arrependimento, né? Mas porque assim, a vida do artista não é fácil. Você vai, é mil maravilha? Não, não é. Hoje é mais fácil, mas, por exemplo, uma pessoa tem lá o seu salário, então ela sabe que dia tal ela vai ter o saláriozinho dela. Então se ela organizar, ela paga as continhas, organizar mais um pouquinho, ela até guarda. No caso do artista, não. Esse mês tem. Caramba, e mês que vem? Não tem. Como é que nós vamos fazer? Então, é um alto e baixo. Mas, de novo, não há arrependimento, mas você fica nova. E aí? Hoje, obviamente, graças a Deus, está mais fácil, né? Então, hoje você consegue manter ali
Você não fica rico, mas Consegue se o manter. credor fica feliz da vida. É que hoje em dia você tem também a máquina digital, que é a internet, né? Que você pode se lançar dentro dela e usar a internet que tá aí para ser usada, né? Mas você sabe que eu não uso a internet do jeito que deveria. Você não usa? Não uso. Eu poderia usar muito mais e eu utilizo muito pouco dela. Porque eu não sei se a gente vem de uma outra linhagem. Então, por exemplo, antes de a gente fazer o programa, a gente estava falando, né? Você estava comentando sobre a dificuldade, e é difícil. Você tem que ter tempo, né? Você grava, aí você edita, aí você posta. Você tem que assistir. Aí você tem que assistir, aí você tem que fazer os cortes, aí você tem que divulgar. É um trabalho necessário para você fazer um trabalho na internet. Eu prefiro ensaiar uma gaita, ensaiar um número de mágica, ensaiar um violão, que eu faço aula de violão, estudar meios de fazer o agito acontecer no palco. Aham. Porque, por exemplo, como eu tenho muitos anos de Indaiatuba, são 26 anos, então hoje nós já estamos numa segunda geração. Eu já estou fazendo animação nas escolas para os filhos daqueles que eram crianças há um tempo atrás. Então, para eu manter esse tempo todo, eu tenho que ficar mudando constantemente o que eu faço. A criançada de hoje é uma criança diferente de quando eu comecei. É bem diferente. A criançada de antigamente, você fazia um número de mágica, ela olhava, contemplava e era uma festa. A criançada de hoje não. Ela está mais evoluída. Então ela olha a mágica e fala assim: eu sei como é que você fez. E às vezes sabe mesmo. Por causa do celular. Ela vai no celular. Ela sabe, ela vê, ela pesquisa, ela sabe pesquisar. Então, não dá mais para ser aquele palhacinho, olha aí, não dá. Não. Criançada, não, opa, eu bater um negócio aqui, ó. A criançada não cai mais nessa. Tem que evoluir junto. Tem que evoluir junto com a criançada. É Então, assim, magiquinha boba, magiquinha, sabe? Aquela imagem assim, oi criança. Não dá, no meu caso, né? Para o público que eu quero atingir. Então, não cola. Então, ao invés de eu ficar na internet, que é importante, e fazer esse trabalho, ou eu faço o trabalho da internet, ou eu faço o trabalho de estudo para poder fazer apresentações diferentes. Você vê, tudo tem um estudo, né? Que você falou, tem um estudo, né? Tudo é ligado a estudo, você tem que estudar mesmo. Na sua vida, tudo que você for fazer, a ligação sempre é estudo. Sempre. Porque senão... Aí é engraçado, né? Porque quando a gente fala, é palhaço, então o cara não dá muita moral. Tanto é que o palhaço ele é usado pejorativamente. Você quer xingar o cara? Palhaço. Que é aquilo que eu estava falando lá no começo da conversa. É verdade, do bom humor. O bom humor, ele não tem credibilidade. Uma pessoa que trabalha com humor, o cara fala, esse cara, dá pra levar esse cara a sério. Pô, esse cara é irresponsável. E esse cara é assim. Só que é justamente ao contrário. O cara que trabalha com humor é o cara que deve ser ouvido. Porque ele estuda. O cara que vai fazer um stand-up, ele estuda, ele conhece, ele sabe o que está acontecendo. É um cara bem informado. Então a pessoa que trabalha com humor é uma pessoa bem informada, estudiosa. Porque para eu estar num palco, você trabalha com isso, você está na internet, você sabe da responsabilidade que tem o que nós estamos fazendo aqui diante do microfone. Então não dá para você pegar um microfone e subir no palco
aleatoriamente. Não. Você tem que conhecer o público, você tem que conhecer que tipo de evento você está fazendo, informações que pode ou não ser colocada no microfone. Isso é estudo. Porque hoje em dia você não pode falar qualquer coisa. Não. E você precisa estudar, você precisa ler, né? Antigamente falava-se um monte de coisa, um monte de abobrinha, todo mundo dava risada e passava batido. Hoje em dia, você não pode falar nada. Não, e também não é nem só isso que você está colocando, é questão mesmo de dicção, de você falar um português. O pessoal fala, mas viu, você falar uma palavrinha ou outra errada, não tem problema. Tem porque você é um comunicador. As pessoas elas vão falar. Acontece, mas não pode. No meu, então quer dizer que o Coringa nunca erra, claro que erra. Mas no meu caso, eu posso errar e eu mesmo brinco com erro. Falei bobagem, palhaço burro. Então dá pra eu dar uma consertada. Porque de fato você tá com o microfone. Por exemplo, um festival que a gente participa, você tá ali praticamente 12 horas no microfone. Você começa ao meio-dia e vai para 10 da noite. Caramba. A probabilidade de você falar uma bobagem é muito grande. Gigantesca. E a probabilidade de você ficar chato também é muito grande. Por isso que o pessoal fala, mas esse Faustão é muito chato. Então tá ótimo. Porque um comunicador que fala direto não tem como ser diferente. Não. Né? Então isso é um negócio que não me abala em nada. Você é chato, cara, Tô vivendo. Eu tô falando, eu tô trabalhando, então pode acontecer. Pode. Ainda mais com o tempo que você falou. 10 horas falando, aí é bastante tempo. E tem pessoa que tá ali só esperando você dar o pé. Exatamente. E justamente por isso, aí você desenvolve vários tipos de apresentação. Né? Então por isso que eu tenho um número de paródia, eu tenho um número de mágica, faço um número com gaita, aí tem algumas brincadeiras à la Silvio Santos com a plateia. Por quê? Porque você vai mudando ao longo do dia, né? Pra ficar um negócio interessante, porque senão, de fato, você fica no saco. E o público hoje em dia é exigente pra caramba. Mas eu nem sabia que você toca gaita. É difícil alguém que toca gaita. Faz tempo, hein? Eu vi as pessoas tocando gaita quando eu era criança. Não, eu até trouxe aqui, se você quiser. Eu nunca mais vi. Quem tocava gaita era meu avô. E no tempo que eu era criança. Hoje em dia não... Tipo assim, não tem, acho que não tem o incentivo da pessoa tocar também, né? Não, é que a gaita dos instrumentos em geral, ele é difícil. Quando que ele torna fácil? A partir do momento que você se dedica. Mas tem uns que é um pouquinho mais difícil que outros. A gaita é uma delas. Por quê? Porque é um dos poucos instrumentos que você não vê a nota que você está fazendo. Então, a gaita eu acho que é bem difícil. Então, você não consegue ver. O violão, o cara, ele faz lá, você faz aqui, né? O sax. Então, você tá vendo aqui a nota, né? Você vê aqui, mas você ouve. A gaita não. Deixa eu mostrar pra você. A gaita você cobra, né? Então, por exemplo, você vai fazer um som. Como é que eu vou ouvir esse som que eu tô fazendo? Não tem jeito. Não tem. Não tem jeito. Então, que ela vai aqui na... Tá bom? Vamos lá. Da hora. Então você não vê o que você está fazendo. Não. Né?
Eu acho que até pro cara ensinar o cara a tocar gaita é difícil. É difícil. Não, professor e aluno de gaita é uma coisa horrorosa. Porque aí, para mostrar, por exemplo, disposição de língua, aí ele puxa o beiço, aí é uma coisa. É horror. Não queira ver. Tem o sopro, tem tudo, as batidas. Tem. É um instrumento que a pessoa tem que ser. Sopra, aspira, aí tem o. Então, você precisa fazer essa movimentação para você se manter esse tempo todo. E voltando na internet, como é que eu vou ficar na internet e deixando efetivamente as coisas que me faz caminhar para trás? Não dá. Então, aí, e assim, de novo, a gente estava conversando sobre isso. Você não. Como é que se desdobra? Então, por isso que eu uso muito pouco a internet, mais por causa disso. Poderia até usar mais, né? Para o meu trabalho seria até mais interessante. Né? Seria interessante porque é uma ferramenta que ela te leva bastante longe. Sim. Você chega em lugares aí que às vezes você até desacredita. A gente mesmo já chegou nos lugares aí que já recebeu direct de lugar aí que você menos imaginava. Menos espera. Mas aí você vê, fala, ô louco, aí tá vendo? A pessoa assistiu lá, lá longe, lá a pessoa viu. Então é um caminho grande, mas é que nem se falou, tem que ter um estudo, tem que ter um direcionamento. O seu direcionamento é sempre o público, e é o público ali ao vivo, né? É diferente de você fazer uma matéria gravada, um programa. Você vai fazer ali com a pessoa, ali na hora ali. Então você tem que estar focado naquilo. E aí você trabalha muito com a reação das pessoas. Então, como é que tá o público? Ah, tá legal, então você vai. Ah, tá desanimado. Então aí, putz, então deixa eu recorrer a mim, né? Porque tem isso. Se você consegue trocar com o público, maravilha. Se você não consegue trocar, você vai voltar para casa? Não. Então aí você fica com você. Aí é um número de gaita, uma coisinha ou outra, né? Aí você vai tentar desenrolar. Não, acaba desenrolando, né? Até chegar. Porque na verdade o público é assim, se você conseguir atingir esse ele se agitou, a galera vem junto. Na verdade é o seguinte, o público quer ver autenticidade. Ele viu o artista no palco. O artista é ele, tá tranquilo, não quer. Porque o público é inteligente, o público sabe quando você tá forçando a barra. Ele sabe quando, putz, cara, não é assim não, ele sabe, o público sabe. Então quando ele vê que você tá ali, relax, de boa, é aquilo, ele vem contigo. É onde você ganha o público. Então não adianta você querer ser uma coisa que você não é diante do público. Que ele te derruba em 3 tempos. O público tem o poder, a plateia tem o poder, né? A gente tá ali na condução, mas o público só vai se quiser. E qual que é o próximo show que você tem pra fazer aqui na cidade? Tem o São João na praça. São João na praça? Que vai ser 6 e 7. 6 e 7, nós vai lá. Vai na Praça Prudente de Moraes. Depois eu tenho 2 finais de semana em São Paulo, um colégio que eu já faço festa junina há uns 15 anos já. E aí tem uma festa numa empresa na semana seguinte, que é uma festa junina. Aí eu tenho um festival em Amparo, que na verdade não é festival, é a festa italiana. Em Amparo. E no começo do mês, Monte Sião. Monte Sião. Que é o festival de inverno de Monte Sião, né? Que é muito famoso por causa das malhas. Então começou na semana da Páscoa e vai até 27 de julho. Eu não vou todos os finais de semana, eu vou nos finais de semana que
que a agenda permite. Aham. Né? 6 e 7 nós vamos estar lá, galera. Vai que vai ser legal. Vai lá também assistir. Sai da casinha. Vamos se divertir. Indaiatuba ela é muito boa porque ela proporciona isso. Então, você pode sair de casa, se divertir, sem gastar um tostão. Você vai ver um bom show, você vai passear, né? Então tá todo mundo convidado. É uma realização da Prefeitura de Indaiatuba através da Secretaria Municipal de Cultura. E aí eu vou estar lá fazendo uns agitos, puxando quadrilha junina, tá? Vamos estar tocando gaita, cantando umas paródias e por aí vai. E sem a maquiagem, sem a roupa, as pessoas conseguem conhecer você? Não, sem roupa ninguém me conhece. E nem vai conhecer, viu? Não, Eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade. Sem roupa? Não. Sem a maquiagem. Não, sem... Assim, como eu estou há muito tempo na cidade, então, claro que um número grande de pessoas me conhecem sem maquiagem. Hoje em dia, alguns conhecem pela voz. Se eu estou num espaço público, aí eu começo a falar, a pessoa começa... Oh, peraí, essa voz eu já escutei. Aí eu olho assim... Seu William. Acontece. Tem gente que é impressionante a fisionomia, consegue ver pela fisionomia. Tem gente que me acha pelo olho. Que lá é o bonito. Já acontece. Acontece do pessoal dedurar, o cara que sabe, e aí eu morro de vergonha, né? Porque o Wilton Luiz Rufino é tímido, né? Então aí acontece isso, né? Que às vezes eu tô em qualquer lugar. Por isso que eu não vou muito em festa. Só trabalho. Aí o cara chega assim, sabe quem é esse? Não sei. Não, olha, você sabe. Então fica aquele crime, me deixa constrangido, deixa a pessoa constrangida também, porque se ela sabe quem é o Coringa, nossa, como você é diferente. Só que acontece da pessoa não saber quem é. Eu mudei para Indaiatuba tinha 120 mil habitantes. Da pandemia para cá, o número subiu aí pelo menos uns... Eu vou chutar, não é um número oficial, eu acho. Umas 50 mil pessoas. Se essa pessoa não vai no evento da prefeitura, se ela não tem criança na rede municipal, ou se ela não vai em alguma festa particular, não tem por que ela me conhecer. Não, mas a pessoa não conhece nada também, se for assim. Não, às vezes às vezes acontece. Mas tem gente que é assim. Por exemplo, às vezes tem gente que mora aqui, trabalha fora. Não conhece nada da cidade. Tem gente que nunca veio, mora aqui, nunca veio para os lados da Morada do Sol. Não, tem gente que a gente gravou com uma mulher que ela não tinha vindo na Morada do Sol. O Salvaterra nunca tinha ouvido na Morada do Sol. Aí você fala, como é possível? Então, você vê, ó, você mesmo tem. Então, às vezes a pessoa não conhece. Não. Aí é mais constrangedor ainda. Porque eu fico constrangido, a pessoa fica constrangida com a insistência, porque o cara fica tão empolgado. Aí a pessoa fala, viu, aí pra dar uma quebrada, eu falo, viu, fique tranquilo que você não está perdendo nada. Então, aí acontece isso. É porque tem gente que na verdade tem gente que fica mais caseira e geralmente tem pessoa que ela tem uma linha assim de pesquisa ou de programa que ela assiste, de matéria que vê, que é totalmente fora do que acontece. Às vezes nem vê coisa da cidade. Não vê. E você tem que querendo ou não, você tem que dar uma pesquisada nas coisas da cidade, você tem que dar uma navegada nos jornais da cidade, procurar saber do que está acontecendo na cidade pelo site da prefeitura, pelos artistas que tem na cidade. Você tem, querendo ou não, você tem que
saber o que acontece na cidade que você mora. Então, mas tem gente que não tem esse interesse. Tem gente que a pessoa entende nada. O cara vai, ele entra no apartamento dele. Foi uma série. Por exemplo, eu tava em São Paulo, em Aracanduva, no final de semana passado. Aí tinha 2 rapazes que estavam com stand, eles eram daqui. E aí, conversando, eu falei, também sou de Indaiatuba. Eu falei, sou. Então eu vi que ele não tinha a menor ideia. Eu falei, quantos anos você mora em Indaiatuba? 2. Você tem filho? Ah, não sou casado. Então não tem por que ele me conhecer. Porque ele trabalha fora, então ele só mora aqui. É só a cidade, cidade dormitório. Só. Então ele achou a cidade, ele morava em São Paulo, veio pra cá porque é uma cidade tranquila, uma cidade legal, tal. Passeia no parque de vez em quando. Se eu não tô num evento ali no parque que eu tô na cidade, então para algumas pessoas, que é o carinho que as pessoas têm pela gente, e isso é legal, é inconcebível a pessoa não conhecer o Coringa. Não, pelo amor de Deus, como é que você não conhece? Mas é comum, acontece. Né? Claro que se uma família tem criança na rede municipal, ela vai conhecer. Né? Eu tô te falando, eu já tô na 2ª geração. Ano passado a gente teve nas escolas que eu tava tirando foto, ou o pai ou a mãe falou assim, você tirou uma foto comigo no colo, agora você vai tirar com meu filho. Pô. Você já veio nas 2 escolas daqui? Já. No Elizabeth. Ano passado tivemos aí no Elizabeth 3 dias. Então é comum, né? Então hoje algumas pessoas já sabem um pouquinho mais o meu rostinho fora da maquiagem. Tem pessoa que tem mesmo que consegue pelo semblante identificar a pessoa. É impressionante. Agora tem outros que ficam tentando imaginar e fica buscando na sua página para saber quem é. Eu sinceramente prefiro passar batido. Eu sou tímido. Então eu prefiro a exposição é só do Coringa, por isso que eu não vou em festas. Porque festa, além disso, e como eu sou mais quieto, o Wilton, então eu fico lá na minha, não vou ficar me metendo na conversa dos outros. Viu? Você nem parece Coringa? Dança lá! Viu? Fala uma coisa! O Silvio Santos, ele dizia, né, que... O Silvio Santos dizia que televisão para ele era trabalho. Festa para mim é trabalho. Então eu em geral não vou em festa. Evento, não vou. Vou só na diversão. O Coringa vai, o Wilton não. Aí Não, o Wilton fica em casa, quieto. Aí é o momento que você fica tranquilo na sua casa. É o momento da leitura, né? Você chega do evento, aí você dá uma tranquilizada, ficar quieto, ficar vendo. Aí é bom. Você tem filho? Tenho 2. Uma menina de 31 e um menino de 28, que nasceu aqui em Indaiatuba. Então você vem divertindo seus filhos também todo esse tempo? Todo esse tempo. Hoje não, né? Hoje estão crescidos, então cada um na sua, né? A minha filha é mais, meu filho, aliás os 2, né? Já nasceram, então para eles é absolutamente normal. E foi também, né? Quando criança. Então não se divertia e tal, né? Ia treinar algumas mágicas, treinava com eles, mostrava para eles antes de mostrar, né? Aí foi crescendo, né? Já... rapaz, sai com essa palhaçada pra lá. Deixa a palhaçada pro seu público. Legal. Viu, gente? Como é que é? Como é que funciona? A gente conversou aqui bastante. A gente entrou em vários assuntos do estudo para você estudar, para você conseguir fazer as suas coisas, independente do que for, como artista, como médico, ou se você quiser ser advogado, ou a profissão que você escolher. Sempre está em estudo para você conseguir alcançar o seu objetivo. Legal?
a gente vai deixar agora ele para ele dar um conselho para vocês aí que tá assistindo, você que tá querendo ser um artista, seguir esse caminho, ser um futuro Coringa, aí você segue o conselho dele, porque tudo na vida é objetivo, e ele tem um objetivo, escolheu o dele e hoje ele é sucesso na onde ele passa, beleza? Você quer deixar um recado para a pessoa que quer seguir, tipo assim, tem um sonho de ser um artista que nem você, né? Você falou que você trabalhou como no teatro também, né? Você toca instrumento, você também falou que tá fazendo aula de violão. Faço. Então, o que você tem para falar para a pessoa que quer entrar nesse mundo, que não é fácil, né? Não é. Mas que o seu sonho você tem que ser alcançado mesmo sendo difícil. O artista, toda profissão, a pessoa ela tem um objetivo. Então, um médico, um engenheiro, então ele vai galgando ali esse ideal e aí ele chega, ele consegue se formar um engenheiro, né? O artista, ele quer ser um artista de repente pensando no sucesso. Você pode ou não conseguir esse sucesso dependendo do que você acha que seja sucesso, né? Não é fácil, sem querer glamorizar. Então, primeiramente você tem que estar preparado, estudar, e se for exatamente isso que você quer, vai, né? Vai ter pedra no caminho, vai ter sobressaltos, mas se for essa a sua ideia, se for esse o seu objetivo, você vai conseguir, né? A gente sempre, quando começa na arte, qual é o sonho? Trabalhar na televisão, ser famosão. Só que chega num determinado momento da sua caminhada que você vai ver que o sucesso é você estar em qualquer palco que tem uma plateia curtindo ou rindo do seu trabalho. No meu caso, rindo do meu trabalho, né? Então, se você chegar nesse momento, esse momento é o sucesso. A questão de você ser famoso, o Brasil inteiro conhecer, isso não pode ser um objetivo, porque senão aí você não chega em lugar nenhum. Não. Né? Então o ideal é você crescer como artista a cada dia, curtir esse crescimento. Esse crescimento ele é gradativo. Eu estou até hoje crescendo, estou até hoje estudando, né? A gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, então eu estou sempre aprendendo com outros artistas, então eu estou sempre em evolução. Então o bacana do artista, talvez outras profissões sejam assim também, né? O bacana do artista é isso, esse crescimento e a mudança da concepção de sucesso, né? Mas vai fundo, vai caminhando que você chega lá. Legal. Aí, viu, gente? Aí você que pediu, tá aí, ó. Veio, deu uma palhinha pra nós e, ó, vou deixar já o recado. Ele não faz festa de casa, de criança. Não, aniversário, né? Aniversário. Não, aniversário eu não tenho feito mais. Até por uma questão de agenda também, né? Mas qualquer outro tipo de festa, você chama nós que levamos, viu? E você que é empresário, que é dono de empresa, ele vai lá dar a palestra lá, que nem ele falou, para alegrar a pessoa, viu? Eu vou deixar marcada as PJ aí, ó. Aí, PJ. Ai. Legal. Foi um prazer ter conhecido você. Imagina a satisfação. Ter resenhado um pouco. A gente vai estar lá no dia 6, dia 7, gravando. A gente pode... Vai lá que eu mando um alô assim pra vocês no palco. Ai, turma. A gente vai lá fazer alguma coisa ao vivo pra você ver o trabalho dele, que é trabalho de excelência e de sucesso na cidade e por onde passa. E segue ele, compartilha
os trabalhos dele, da página dele, dá uma olhada lá, dá uma pesquisada. Você tem no YouTube também? Tem o YouTube, tem o Coringa, Bobo da Corte, Coringa com K, Bobo da Corte, tudo junto. Você vai olhar lá as apresentações que eu fiz em vários programas de televisão, cantando as minhas paródias, depois dá uma olhadinha. No Facebook também é Coringa, Bobo da Corte. No Instagram também é Coringa, Bobo da Corte, Coringa com K, Bobo da Corte, tudo junto. Inclusive no Instagram, se você me seguir, você vai me ajudar a chegar nos meus primeiros 1 milhão de inscritos. Tá faltando 990 mil. Então se entrar lá, você já me ajudou mais um cadiquinho, viu? Legal. Ah, então você canta também? Cantar, acho que é muita audácia da minha parte, mas eu faço umas paródias, né? Então tem umas parodiazinhas aí que tá no meu canal. Eu, como tô com a vozinha assim meia boca, tô em recuperação, então eu não vou fazer isso com vocês aqui, de fazer essa voz de pato rouco cantando paródia aí no seu ouvidinho, senão você sai correndo daqui do programa. Mas vendo meu canal, tá tudo lá. Dá uma olhada lá. A gente vai compartilhar as páginas social dele, do YouTube, do Instagram, Facebook, tudo no link aí embaixo. E vamos deixar o contato dele também, pra você chamar ele. Opa. Beleza? Mas vai lá, dá uma olhada lá. Que é legal. Beleza? Obrigado, viu, pelo Eu que agradeço. pelo convite, disponha. A diretora de imagens, obrigado, viu? Diretora de imagem, de corte, de áudio, né? E se você me permite, eu quero dizer uma frase aqui que em geral eu encerro as palestras na empresa, né? Da importância do bom humor, que é um estado de espírito, é você ver as coisas que acontecem com você de uma forma mais amena, e isso melhora o seu estado de espírito, obviamente, e vai jogando através do nosso cérebro os hormônios naturais do nosso corpo, né? Endorfina, uma delas, né? Oxitocina é outra. Então isso vai fazendo que você sinta um bem-estar. E tudo isso, se a gente pudesse resumir, é uma frase que não é minha, eu não consegui achar o autor dela, mas eu a uso, que eu acho que representa tudo isso que a gente busca no palco juntamente com a plateia, que é o seguinte: o bom humor nos salva das mãos do doutor. Então, vamos dar risada. Todas as nossas células, ao dar risada, ao se divertir, se movimentam, fazendo com que a gente não precise buscar médicos. Viu? É isso mesmo. Tem que sorrir, tem que ser feliz. O mundo tá feito para isso. Deus criou a gente para ser feliz. Firmeza? Vamos dar risada nós dois então para encerrar. Nós três. Tchau. Tchau. Legal? Horário YouTube na área. Tamo junto.